Com base teórica em Freud, tendo como referências alguns livros como Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Pulsões e Seus Destinos, Luto e Melancolia e Ego e Id. Podemos concluir a partir disto, e até mesmo com a minha experiência clínica, que o amor materno, em muitos casos, se converte em uma ferida. E não temos nem como discordar, pois se trata de uma teoria muito bem fundamentada por Freud. E hoje é muito evidente essa complexidade em algumas relações entre filho barra filha e mãe. Quando o amor materno se converte em uma ferida, uma leitura freudiana. Freud foi o primeiro a tematizar de forma muito bem sistemática essa complexidade da relação entre mãe e filho barra filha. Ao contrário das idealizações culturais que colocam esse vínculo como puro e incondicional, a psicanálise reconhece que esse laço muitas vezes é atravessado por uma profunda ambivalência afetiva. Coexistem nessa relação tanto o amor e o ódio, o desejo e a fusão e muitas vezes uma necessidade de separação. A figura materna constitui-se como o primeiro espelho no qual o sujeito tenta se reconhecer. É a partir do olhar da mãe que a criança busca aprender sua existência, seu valor e o lugar principalmente que ela ocupa sempre no desejo do outro. Quando esse olhar se apresenta ausente, excessivamente frio ou demasiadamente exigente, instala-se aí uma marca psíquica. O desejo de ser amado da forma como não se foi. E essa hostilidade dirigida à mãe, observada em diversos sujeitos, não expressa necessariamente um sentido de ingratidão, mas a manifestação de uma ferida narcísica. O ressentimento decorrente da frustração diante de um amor que foi idealizado e jamais plenamente correspondido. E essa carência primordial tende sempre a se deslocar ao longo da vida, reaparecendo principalmente em vínculos posteriores, como uma tentativa de reparar aquilo que na origem permaneceu sempre ferido. Freud assinala que é precisamente nessa relação inaugural que se estrutura o nosso inconsciente, organizando-se as bases do desejo e também da interdição. A mãe, enquanto um objeto, o primeiro objeto de amor, é simultaneamente o primeiro objeto também de frustração. E é nesse campo que emergem os conflitos entre o desejo e a proibição, entre o impulso da aproximação e a necessidade de distância entre o amor e o ódio. Quando o sujeito afirma, não quero mais chamar de mãe, tal enunciado pode ser compreendido como um ato simbólico de uma ruptura. O inconsciente tenta libertar-se da figura que ainda detém poder sobre sua constituição psíquica. E em certas circunstâncias, o afastamento da figura materna pode representar um movimento necessário de autopreservação psíquica. Entretanto, o recalque não elimina o conteúdo recalcado, apenas desloca. O nome mãe pode ser silenciado, mas a marca deixada por essa relação tende a se reescrever em outras experiências afetivas e principalmente amorosas. Assim, a possibilidade de elaboração não reside na negação da mãe, mas no reconhecimento do lugar que ela ocupou na história subjetiva. Somente ao reconhecer esse lugar é possível ressignificá-lo. Na perspectiva psicanalítica, perdoar não equivale a esquecer, mas compreender.
é admitir que mãe também é um sujeito atravessado por sua própria história, por suas faltas e também por suas limitações. E o processo dessa libertação psíquica, portanto, não implica apagar o nome materno, mas reconquistar a própria voz. Dizer ou não dizer mãe torna-se secundário diante do essencial, compreender o significado simbólico do gesto, o desejo de separar-se, de afirmar a própria existência e de não mais ser definido pela dor originária que remete ao berço.